mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Marcelo Schiller, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 18 de novembro de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo. Nos Estados Unidos, o dado de inflação ao consumidor CPI apontou alta de 0,2% no mês e 2,6% no acumulado anual, em linha com as expectativas. Isso confirmou que a inflação segue resiliente acima da meta. Falas de dirigentes do Fed, como Neil Kashkari e Thomas Barkin, reforçaram um tom de cautela, destacando que os juros permanecem em níveis restritivos. Além disso, o Republican Sweep consolidou o domínio republicano no Congresso, o que promete influenciar políticas domésticas. O presidente eleito, Donald Trump, já iniciou a formação de sua equipe, priorizando um viés mais duro em relação à China e à migração. Na Europa, a ata do BCE trouxe otimismo, sinalizando que o processo de desinflação está adiantado e que a inflação deve atingir a meta mais cedo do que o esperado. Já na Alemanha, a política interna ficou agitada, com rumores de que o chanceler Olaf Scholz pedirá um voto de confiança, possivelmente antecipando eleições. Na China, o governo central autorizou a emissão de 6 trilhões de yuans em títulos de propósito especial, mas não trouxe medidas esperadas para estimular o setor imobiliário. No Japão, o primeiro-ministro Shigeru Ishiba foi mantido no cargo, apesar da perda de maioria no parlamento. Nos mercados, vimos bolsas em queda, rendimentos dos treasuries em alta e o dólar se fortalecendo globalmente, em meio a incertezas econômicas e políticas. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Com uma agenda mais leve nos Estados Unidos, as atenções se voltam para os dados preliminares do PMI de serviços e manufatura. Os discursos dirigentes do Fed podem reforçar a ideia de estabilidade nos juros, mas o mercado seguirá monitorando sinais de cortes futuros. No campo corporativo, os resultados da Nvidia devem atrair a atenção, principalmente no setor de inteligência artificial. Na Europa, a leitura final da inflação ao consumidor no Reino Unido pode aumentar a pressão sobre o Banco da Inglaterra, que já enfrenta desafios como uma economia frágil. Na China, espera-se estabilidade nas taxas de empréstimos definidas pelo PBOC, enquanto investidores buscam sinais de novos estímulos econômicos. Nos mercados, o dólar deve continuar sua trajetória de alta, enquanto as bolsas americanas podem seguir em valorização moderada, refletindo a antecipação de impacto das políticas fiscais do novo governo Trump. E no Brasil, como foi a semana? No Brasil, o ambiente foi dominado por discussões fiscais e o impacto da ata do Copom. O comitê manteve seu tom de preocupação com a desancoragem das expectativas de inflação e sinalizou que pode estender o ciclo de aperto monetário caso haja piora nas contas públicas. Na economia, as vendas no varejo cresceram 0,5% em setembro, mas frustraram as expectativas de 1,9%. Por outro lado, o setor de serviços surpreendeu com alta de 1% no mês, superando a estimativa de queda de 0,4%. Já o IBC-BR, uma prévia do PIB, registrou crescimento de 0,8% no mês e 1,12% no trimestre, mostrando uma economia em recuperação moderada. O destaque ficou para o pacote de revisão de gastos do governo federal, com corte estimado de até 70 bilhões em 2 anos. As medidas incluem mudanças no reajuste de salário mínimo e limites para benefícios sociais. Além disso, o Senado aprovou novas regras para emendas parlamentares, que agora estão parcialmente vinculadas ao arcabouço fiscal. No mercado, o Bovespa caiu, os juros futuros subiram e o dólar ganhou força frente ao real, refletindo as incertezas fiscais e externas. E qual a agenda para essa semana no Brasil? A próxima semana será curta por conta do feriado, mas cheia de expectativas. A divulgação do relatório bimestral de receitas e despesas é um dos principais eventos, com o potencial de confirmar o cumprimento da meta primária fiscal de 2024, mesmo diante de um déficit significativo. Isto pode trazer alívio ao mercado, reforçando o compromisso do governo com o equilíbrio fiscal. Outro ponto de destaque será a reunião do G20 no Rio de Janeiro, que reunirá importantes líderes globais. E existe expectativa de que o presidente Lula apresente propostas sobre tributação de multimilionários, o que pode colocar o Brasil no radar discussões internacionais sobre justiça fiscal. Nos mercados, o avanço das medidas fiscais e a perspectiva de maior controle sobre as contas públicas devem trazer impactos positivos. O Bovespa tem potencial para se valorizar, enquanto os juros podem devolver prêmios nos vértices mais longos. O dólar, por sua vez, tende a perder força frente ao real, caso o cenário fiscal traga confiança aos investidores. E como tudo isso impactou na nossa busca pela meta atuarial? Estamos na segunda quinzena de novembro e há poucas semanas da última reunião do Fed e do Copom. Apesar do pouco impacto que as confirmações do viés de queda e alta, respectivamente, possam trazer ainda para 2024, estamos já de olho em preparar a carteira para o início de 2025. Olhando para a renda fixa, estratégias de CDI e crédito privado CDI devem ser cada vez mais beneficiadas conforme a Selic aumenta. Isso traz um cenário onde aumentar essas posições ainda esse ano e elevar os percentuais da
até o início de 2025 deverá colaborar para atingimento da meta com baixo risco. Nessas estratégias, destacamos o fundo BB Perfil DI, com entrega de aproximadamente 102% CDI no ano, e o JGP Equilíbrio 30, com entrega aproximada de 125% CDI no ano. Para quem busca estratégias na renda variável, o fundo que merece atenção é do artigo 8º, o BB Bolsa Americana, pois ele trabalha com derivativos para replicar o comportamento do S&P 500, o principal índice da Bolsa Americana. Com um cenário de queda de juros nos Estados Unidos e com a vitória de Donald Trump, que é um candidato para o mercado, espera-se que a Bolsa Americana possa continuar crescendo e renovando suas máximas para o próximo ano. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RVPS. Se tem sugestões de temas para conversarmos aqui, manda pra gente, fala com seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, Descomplicando o Mundo RVPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderentes às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com a cobertura da FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou do administrador. Para avaliação de performance de um fundo de investimento, é recomendável análise de no mínimo 12 meses.